Oi, gente, eu sou o Isaac e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar algumas histórias de quando eu era pequeno e como eu era burro. E por que não começar falando do dia que eu queimei o bolo? Vocês devem estar se perguntando, sim, Isaac, mas quase todo mundo queima o bolo. Mas no meu caso foi de forma burra. Bom, foi assim, meu pai e minha mãe tinham saído e tinha um pedação enorme de bolo dentro da geladeira. E quando eles saíram, eu estava brincando do lado de fora. E eu fiquei com fome e decidi pegar um pedaço de bolo para comer. Assim que eu toquei no bolo, eu vi que estava muito gelado. Então eu tive a brilhante ideia de esquentar o bolo dentro do micro-ondas. Então eu coloquei o bolo dentro, junto com o garfo, e coloquei alguns minutos. E saí de novo para brincar. Minutos depois, a avó do meu primo falou que estava sentindo um cheiro de queimado e perguntou se era da minha casa. E eu só dei um grito: o bolo! E saía voado para dentro de casa. E ela disse que quando eu abri a porta, saiu uma fumaçona preta de lá de dentro. E eu me lembro de ter chegado lá no bolo e ver o bolo todo derretido, todo preto, e o garfo derretido também. E quando meus pais chegaram, eles não acreditavam que eu tinha feito uma coisa tão burra como aquela. Eu fiquei o dia todo pedindo desculpa pro meu pai, toda hora, saía e entrava pedindo desculpa pro meu pai, porque o cheiro de bolo queimado estava na casa toda e durou uns 2 dias. Segunda história. Quando eu era bem pequenininho, mas não tão pequeno assim, eu ficava boa parte do dia brincando do lado de fora da minha casa. E tinha dias que minha mãe e meu pai tinham que sair. E eles ficavam com medo de eu ficar do lado de fora brincando e acabar me machucando. Eles não estão lá, né, para ajudar. Isaac, é para você ficar dentro de casa até a gente voltar. E eu obedecia? Não. Eu saía de qualquer jeito. E ela, vendo que eu estava desobedecendo, decidiu trancar a porta. Mas nem a porta trancada me segurava. E eu esqueci de falar que meu tio tinha comprado uma mesa de brinquedo para poder desenhar, brincar de massinha. E eu usei ela para sair de casa. Coloquei na frente da janela e pulei. E quando meus pais saíam e trancavam a porta, eu fazia sempre a mesma coisa. Colocava a mesa e pulava. Mas, Isaac, e quando eles voltavam? Simples, meu caro. Meus amigos me ajudavam, dando pezinho para eu pular de volta. Mas teve um específico dia que meus pais descobriram. E foi do melhor jeito. Eu estava brincando quando aí eu ouvi um barulho de carro. E olhei para meus amigos e falei, deve ser meus pais. Mas continuamos brincando. Quando do nada meus pais apareceram na frente do portão. Logo a gente levantou e meus amigos deram um pezinho para mim. Mas só que eu fiquei preso. E eles começaram a empurrar com mais força até a hora que eu consegui. Mas já era tarde demais. E até hoje eu imagino a reação dos meus pais chegando. More, aquele é nosso filho. É. Eles tiveram a melhor visão do mundo, galerinha. Ver o filho deles entalado na janela com os amigos tentando empurrar ele pra dentro. E o melhor foi que minha mãe perguntou pra mim, Isaac, você tá pulando a janela? E eu simplesmente olhei pra ela e falei, não. E uma história engraçada que eu acho que eu deveria comentar é que quando era pequeno, bem pequenininho mesmo, quando era um bebê, eu gostava muito do Dolinho. É, o Dolly. E sempre que ia pra propaganda do Dolinho, eu ficava muito feliz. Então, uma noite, quando meus pais estavam conversando, do nada foi pro programa do Dolinho. Só para lembrar, eu tava dormindo. E quando eu ouvi aquilo, eles disseram que eu simplesmente levantei e fiquei sentado esperando até o programa acabar. E quando o anúncio acabou, eu caí com tudo assim e voltei a dormir. Bom, e essa foi a parte 1. Tem mais histórias de quando era pequeno. E muito obrigado para quem chegou até aqui. Muito obrigado mesmo, pessoal. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem seu like e se inscrevam no canal para ter mais vídeos como esse. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!